Em pausa da carreira, desde o final da muito bem sucedida Super Turnê, João é sem dúvidas uma das maiores revelações e estrelas do pop da última década. Mas você sabe o que fez esse menino do interior lotar o Allianz Parque 3 vezes em apenas 5 anos de carreira? Vem que hoje a gente vai falar da carreira brilhante e meteórica do João. Oi, eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre a carreira meteórica do João. Vamos passar por todas as eras, comentar shows, falar sobre declarações que ele deu e tentar entender o como ele chegou em apenas 5 anos num status em que vários artistas internacionais não conseguem ter aqui no Brasil. O João apareceu, antes de mais nada, na internet como quem testa a própria sombra, sabe? Soltando a voz em registros doces e rasgados ao mesmo tempo. Ali ele já deixava claro que existia algo diferente. Era indie, era pop, era emocional e já era ele. Aqui nasceram ícones da carreira dele, como Álcool, Ressaca, Dança Pra Mim, a gente tá falando de 2016, 2017. Me olha assim de canto e pede, dança, dança, dança. Esse pedaço da carreira dele, essas 3 músicas eram um autorretrato muito autoral que já nos mostrava um vislumbre do que o João seria. Quando ele tava começando a ganhar a internet, foi onde eu conheci o João. A primeira música que eu ouvi dele foi Álcool, e aí eu fui ouvir as outras. Tinha Ressaca, já tinha Dança Pra Mim, acho que Dança Pra Mim foi a primeira, se eu não me engano, que ele lançou, né, autoral, e tinha visto alguns outros covers dele também no YouTube. E aí eu fui no meu primeiro show do João, que aconteceu no Asteroide, que é uma balada aqui na minha cidade, eu moro em Sorocaba. É um lugar super pequeno, era um show só de covers, ele tava prestes a lançar o primeiro CD dele, o Lobos, então ele já tinha lançado Imaturo, e então ele cantou Imaturo no show, mas ele cantou Imaturo, cantou as outras 3 dele, o resto do show foi um show de cover. E ali, assistindo ele no Asteroide, ele já tinha o carisma e o domínio de palco que ele mostra que tem hoje já, sabe? E eu lembro de eu sair do show e olhar pro meu amigo que tinha me acompanhado e falar assim: guarda esse cara que a gente ainda vai assistir um show dele num estádio. E eu não tava errado, né? Então é isso, eu conheci o João entre 2017 e 2018, e aí em 2018 chegou o primeiro álbum dele, que é o Lobos. O João entra na esfera do pop nacional como um furacão melancólico que ele é. O público abraçou de imediato a estética e o tom confessional que ele entregou nesse álbum. É a famosa música Pra Chorar Dançando. Aqui o João já se consagrou pra geração um queridinho, e porque essa geração tava precisando de alguém que fizesse doer bonito, sabe? Aqui nesse primeiro álbum dele a gente é presenciado com o Imaturo, que eu já disse pra vocês que ele já tava promovendo alguns meses antes. Vou Morrer Sozinho, Me Beija Com Raiva e a queridinha até hoje, A Rua. E aqui nessa era eu fui mais uma vez no show dele, e agora já era uma turnê, a turnê Lobos, que deu o nome à fanbase dele, que se tornou a Alcateia. E o show Lobos, ele ganhou um cenário mais tímido, porém a gente já conseguia enxergar ali que existia um diferencial e uma vontade de fazer algo maior. Pilares de luz pelo palco e a cruz icônica no fundo de LED. Como eu disse, era singelo, mas era muito mais do que grandes artistas estavam entregando naquela época. Eu assisti essa turnê aqui em Sorocaba e assisti essa turnê na Áudio em São Paulo. E aqui nesse momento eu quero falar uma coisa que eu vi ele falando numa entrevista. Ele disse... Ele tava começando a ganhar o país, né, com esse primeiro álbum e já se tornando um fenômeno. E uma entrevista ele disse que
ele faria o mesmo show, com a mesma qualidade, com a mesma entrega, se tivesse 10 mil ou 50 pessoas no lugar para assistir ele, porque se tiver 50 pessoas no lugar para assistir ele, essas 50 pessoas se desprenderam e querem assistir ele, então ele vai entregar da mesma maneira. E o show aqui de Sorocaba do Lobos prova isso da melhor maneira possível. O show aconteceu num salão de festas de um hotel que fica na beira da Castelinho aqui em Sorocaba. Não era um lugar muito grande, mas era um lugar para acho que 2 ou 3 mil pessoas e não tava nem metade cheio, sabe? Então tinha pouca gente e ele entregou o show tão bom quanto eu assisti na áudio, porque eu assisti o show na áudio numa sexta-feira e na sexta-feira seguinte eu assisti o show aqui em Sorocaba e foi tão bom quanto. E a gente tá cansado de ver aí grandes artistas que cancelam shows e até turnês por baixa demanda, né? E eu tenho certeza absoluta que isso nunca aconteceria com o João. Ele claramente sabe que tem hoje em dia o poder pra encher um Allianz Parque, mas se alguma coisa acontecer e ele tiver poucas pessoas pra assistir, ele vai entregar a melhor qualidade também do mesmo jeito. Em 2019 chega o segundo álbum de estúdio do João e aí ele aprofunda mais a ferida lançando o Anti-Herói. Aqui as letras já eram mais afiadas, o visual já estava cinematográfico e uma vibe pop que já mostrava uma técnica maior. O público cresceu, os shows ganharam mais força e o João provou que ele não era moda, ele era movimento. Com Anti-Herói a gente ganhou A Última Noite, Essa Eu Fiz Pro Nosso Amor e a queridinha Barcelona. Essa turnê foi a única turnê que eu não consegui ir assistir do João pessoalmente. Eu até comprei um ingresso pra assistir em São Paulo esse show, mas acabei ficando doente na semana e perdi o ingresso, acabei não indo. E acabei não conseguindo comprar mais depois, porque a demanda tava insana. Mas esse show tem um registro oficial no YouTube. E aí, quando a gente assiste essa turnê, a gente consegue entender aonde de fato o João tava tentando chegar com o palco. Esse até então era o maior palco, a melhor iluminação e a melhor cenografia que o João estava entregando até então. E nesse momento que deu um clique na minha cabeça de entender que o João tava vindo para entregar o que a gente mais sentia falta, eras completas, desde o visual até o palco da turnê. E eu arrisco dizer que a gente não via isso acontecer desde, sei lá, o Ruge. Em 2021 é onde a chave definitivamente gira e a gente ganha o álbum Pirata. Deixa acelerar. O lançamento de Pirata foi uma explosão e transformou o João de artista revelação a voz da juventude, cara da nova MPB. O pop dele chega mais maduro, mais sensual e com refrões assim gigantes. O palco começa a ficar pequeno, a balada que eu fui assistir ele no começo da carreira já não comporta nem um terço do público que acompanha ele. A excelência cênica cresce absurdamente, a luz, o conceito, a presença dele, tudo isso deixa muito claro que esse cara tinha sido feito para arenas e talvez para estádios. Então a gente viu uma das melhores apresentações que o Lola BR já recebeu.
João surgiu no meio de um polvo inflável gigante no palco do Lola e levou na palma da mão um público gigantesco que fazia tudo que ele mandava. E também foi nessa era que o João finalmente respondeu uma das maiores perguntas que os fãs faziam pra ele com a música Meninos e Meninas. Se assumindo um homem bissexual pra todo o país, e aqui ó, o João foi grandão. Mas meu coração é grande, cabe. Aqui na turnê Pirata, o João consegue afirmar e mostrar pra gente o artista completo que ele é. Dono de narrativa, de corpo, de voz, de visual. O João se entrega, sua, grita e abraça o público. Ele cria conexão, ele cria comunhão. Pouquíssimas pessoas no pop brasileiro dominam o palco desse jeito. Nesse momento ele deixa de ser ouvido e passa a ser vivido. E se você já foi num show do João, eu tenho certeza absoluta que você entende perfeitamente isso que eu acabei de dizer. Então, em 2023, a gente teve o lançamento de Super. Eu não fico lá. Um álbum que pros fãs encerrava o ciclo há muito tempo especulado, aonde os 4 álbuns representam terra, ar, água e fogo respectivamente. A teoria posteriormente foi confirmada pelo João, e o Super, como representava o fogo, não podia ser nada menos que volátil, né? Super carrega o peso de maior lançamento da carreira do João até o momento, com os números no Spotify, de ser o álbum mais bem afiado e produzido por ele, e leva um setlist digno de A-list internacional. Ele carrega hits absurdos como Milambi, Alinhamento Milenar e Locadora, e ele também é o único álbum que ganhou um complemento. Supernova chegou pra completar o álbum com mais 5 faixas e uma versão estendida de Locadora. E é claro que tudo isso só podia culminar em uma turnê ainda mais interessante e maior que a última. Mas dessa vez o João conseguiria surpreender a todos mais uma vez, esgotando não uma, nem 2 vezes, mas 3 vezes o Allianz Parque. Aqui ele carimbou o atestado oficial. Pronto. João era uma das maiores estrelas do pop nacional e ponto final. Isso aqui não é sucesso, é impacto cultural. Ele dita estética, humor, narrativa, moda, storytelling e vira referência. Eu fui assistir a Super Turnê, eu fui no show de estreia, no primeiro show. Queria muito ter ido no último show, mas não consegui. A Super Turnê eu assisti uma vez só, não consegui em outros shows. Mas, cara, é bizarro acompanhar toda essa carreira dele, todo esse tempo. A minha primeira foto que eu tenho do João, que eu assisti no Asteroide, eu tava, sei lá, a 5 passos dele. O palco bem baixinho, a foto é muito, muito próxima. E aí eu fui comparar com a minha foto que eu assisti no Allianz e eu escolhi assistir da arquibancada, porque é mais confortável e enfim, né? E o João tá assim, desse tamanho na minha foto. E eu falei, caralho, quanto mais ele cresce, mais longe eu fico, né? Mas foi incrível, foi uma das melhores sensações. E assim, de fato, assistir o João é uma experiência 100% diferente de ouvir o álbum dele. E ouvir o álbum dele já é algo surreal de bom. Do menino que cantava covers no quarto ao homem que lotou o Allianz Parque 3 vezes. João construiu uma carreira meteórica sem nunca acelerar quem ele era. Ele começou tímido, virou confissão, virou grito, virou multidão. De Lobos a Super, do pop melancólico ao pop grandioso, ele amadurece na frente do país. E o país amadurece com ele. Hoje, o João não é só um artista pop.
é um dos símbolos mais fortes da nova geração. E você quer saber qual é a melhor coisa nisso tudo? É a sensação de que ele tá só começando. Agora conta pra mim, você é fã do João, tá ansioso pelo comeback do Divo? Enquanto ele não volta, nos resta reassistir o que ele nos deixou aqui no YouTube. Tem várias turnês, tem a super turnê que tá passando aqui no fundo pra vocês, o vídeo todo. Outros vídeos e acústicos que ele teve o primor e o cuidado de gravar pra gente. Tem uma coisa que o fã do João não pode reclamar de conteúdo, porque o Reizinho tá sempre entregando o que a gente quer. Me conta aqui nos comentários qual a sua melhor experiência com o João. Um show, uma música, um álbum. Conta aqui pra mim. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, falou, valeu!